Quem és tu, Rabi? A reflexão de hoje nos traz os textos de João capítulo 3, o verso 1, que assim está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Em outras versões diz que ele era um dos principais dos judeus. Aqui nós podemos ver a primeira seita e partido político que existia na época. Os fariseus, eles eram rigorosos na lei e nas tradições religiosas. Os saduceus, eles eram líderes religiosos aristocratas, né? Eram pessoas nobres. Já os herodianos eram os apoiadores de Herodes. Por que Herodes? Porque Herodes reformou o templo de Jerusalém, aquele templo que foi destruído por Babilônia. Então, tinha lá os apoiadores de Herodes. Nós não podemos esquecer também que existia lá o quarto grupo de seita, que era chamada dos essênios, né? Era uma seita que vivia em comunidades separadas de Israel. Tem ainda os zelotes, né? Os zelotes eram um grupo político militar. É interessante que o nome de Simão, esse Simão, ele era conhecido como Simão o Zelote. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, o verso 15. E depois surgiu ali também os gnósticos. Então, ao todo, eram ali 6 seitas e grupos políticos, né? Dentre os quais os mais destacados, que eram citados nas Escrituras, são justamente os fariseus, que Nicodemos pertencia, os saduceus e os herodianos. Bem, meus irmãos, a nossa reflexão envolve a busca individual que cada um precisa fazer acerca de Cristo. Nos dias atuais, nós vemos uma crise de identidade espiritual muito grande em muitas esferas religiosas. É uma fé sem profundidade. Essa fé ela é marcada por rituais vazios e práticas externas que pouco refletem a verdadeira espiritualidade. Teorias da prosperidade, cultos centrados no emocionalismo, com gritos e danças, muitas vezes dominam a cena. Mas esses comportamentos não encontram respaldo na vivência da igreja primitiva, como vemos pelas Escrituras. Nicodemos era um homem que, apesar de ser um fariseu, conhecedor de toda a lei, mas tinha dentro dele algo que o inquietava. No livro de João, capítulo 4 e o verso 24, Jesus diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nicodemos, um fariseu, era um homem religioso, conhecedor profundo das leis de Deus, como eu já disse, e ele era comprometido também com a sua prática. Da mesma forma, o apóstolo Paulo. No entanto, podemos ver que ele enfrentava uma crise interna. Apesar de todo o seu conhecimento, sua erudição e uma posição de destaque entre os judeus, algo faltava. Havia uma inquietação em seu coração. Nicodemos, como muitos de nós, busca respostas. Ele poderia ter recorrido ao Sinédrio, aos outros líderes religiosos, aos pastores da época, ou mesmo aos seus amigos, mas escolheu ir diretamente à fonte, Jesus, a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 1 e o verso 14, está escrito: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa busca que Nicodemos fez foi à noite. Isso revela um desejo de intimidade, quanto também um temor das opiniões alheias. Quando Nicodemos abriu seu coração, foi recebido com a verdade. Cristo lhe mostrou que o conhecimento superficial das coisas de Deus não é suficiente. É preciso nascer de novo, ser transformado. Da mesma forma, em nossa caminhada cristã, não basta o mero conhecimento intelectual ou a prática ritualística da fé. Precisamos de uma experiência real e renovadora com o Senhor. No livro de João, capítulo 5 e o verso 39, assim está escrito: Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Vejam bem, os judeus eram grandes conhecedores das Escrituras, e eles enxergavam na letra da lei, nas Escrituras, a vida eterna. Mas elas falavam de Cristo, a vida eterna estava em Cristo. Tanto que no verso 40, Jesus disse: Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida.
Ao buscar Jesus pessoalmente, Nicodemos iniciou um processo de transformação que lhe abriu os olhos para verdades espirituais que antes ele não podia ver. Muitas vezes, enfrentamos crises de identidade espiritual como Nicodemos. Às vezes, queremos respostas claras sobre quem Jesus é, baseado no que os outros dizem sobre ele. No entanto, a verdadeira pergunta é: vós, quem dizeis que eu sou? Nós podemos ver isso numa conversa que Jesus teve com os discípulos. Em Mateus 16,15, Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Percebam uma coisa interessante. No verso 13, Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Mas a pergunta que Jesus fez diretamente aos discípulos foi: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta merece uma grande reflexão interna e individual, pois esse é aquele a quem nós vamos confiar a nossa vida, é aquele a quem nós dependemos para a nossa salvação. Nicodemos, meus irmãos, talvez tenha saído daquela conversa com mais perguntas do que respostas. Na verdade, se nós olharmos direitinho, Nicodemos não chegou nem a fazer uma pergunta, mas Jesus viu como estava o seu coração e qual a sua real necessidade. O encontro com Cristo foi o início de uma jornada de transformação. Assim, também devemos buscar a Cristo não apenas com a intenção de obter respostas imediatas, mas com a disposição de sermos moldados por Ele, de modo que nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. No fim, meus queridos, a questão central que nos desafia diariamente não é o que os outros dizem sobre Jesus, mas quem Ele é para mim. Pense nisso e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.